Renascimento, período que marcou a história entre a chegada de Cristóvão Colombo às Américas em 1492 e a Revolução Francesa em 1789, foi muito mais do que uma simples transição entre a Idade Média e a modernidade. Alguns estudiosos preferem situar seu início ainda no século XV ou até mesmo falar em uma fase pré-renascentista, para abrigar figuras e acontecimentos que antecederam a expansão marítima. Essa era, que durou quase 300 anos, foi um verdadeiro celeiro de genialidade, revelando nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael nas artes, Cervantes e Shakespeare na literatura, Vivaldi, Bach e Mozart na música, além de Copérnico, Newton e Galileu nas ciências. Contudo, por trás desse esplendor cultural, escondiam-se práticas assustadoras, conflitos sangrentos e hábitos que hoje nos fariam estremecer. Vamos explorar algumas das curiosidades mais perturbadoras desse período fascinante, mesclando fatos históricos marcantes com detalhes que revelam o lado obscuro do Renascimento. Antes de prosseguirmos, vale lembrar que, para acompanhar mais conteúdos como este, é importante se inscrever no canal e ativar as notificações. Um dos aspectos mais surpreendentes da época era a medicina, que, apesar dos avanços artísticos e científicos, permanecia bastante rudimentar. Na prática, quem exercia a função de médico muitas vezes era o barbeiro local. Além de aparar cabelos e barbas, esses profissionais extraíam dentes, aplicavam enemas e realizavam pequenas cirurgias. Procedimentos eram feitos sem anestesia e quem se submetia a eles ficava à mercê de infecções, já que os antibióticos ainda não existiam. Uma das práticas mais comuns era a sangria, baseada na crença de que muitas doenças eram causadas pelo excesso de sangue no corpo. Para isso, usavam-se sanguessugas ou cortes precisos. As ervas medicinais eram o principal recurso terapêutico, e quase toda casa tinha um pequeno jardim com plantas que funcionavam como uma espécie de farmácia caseira. A busca pela beleza também escondia métodos assustadores. Após um longo período medieval em que a aparência pessoal foi deixada de lado, o Renascimento trouxe de volta a valorização da estética, especialmente entre as mulheres. Na Itália do século XVI, os frades do convento de Santa Maria Novella, em Florença, criaram um dos primeiros centros de produção de cosméticos e remédios. As venezianas, graças ao intenso comércio da cidade, tinham acesso a produtos exóticos da Ásia que usavam para realçar o rosto, os cabelos e até os seios. No entanto, alguns tratamentos eram verdadeiros pesadelos. O alvaiade, um pigmento à base de carbonato de chumbo, era o queridinho das damas para clarear a pele, e o colo, uma moda que se espalhou pela Europa. Já os lábios ganhavam cor com compostos de mercúrio, uma substância altamente tóxica. Os hábitos de higiene da época também eram de arrepiar. Na Idade Média, os dejetos humanos muitas vezes eram usados como arma contra inimigos, e no início do Renascimento as pessoas ainda utilizavam latrinas públicas nas extremidades das ruas ou simplesmente jogavam seus resíduos nos rios. Foi apenas no final da Idade Média que o rei Francis Louis XI inovou, instalando banheiros escondidos atrás de cortinas perfumadas com ervas aromáticas após cada uso. Essa prática logo se espalhou pelas cortes europeias. Somente em 1775, já nos últimos anos do Renascimento, o relojoeiro escocês Alexander Cumming patenteou o primeiro vaso sanitário com descarga semelhante aos atuais, usando um sistema de tubulacal em forma de S para bloquear os odores. As cidades costeiras europeias viviam sob constante ameaça dos piratas muçulmanos. O progresso econômico e cultural do continente tornou um alvo cobicado para criminosos internacionais. As comunidades litorâneas do Mediterrâneo e do Atlântico eram frequentemente atacadas por saqueadores vindos do norte da África. Um dos negócios mais lucrativos desses piratas era o tráfico de seres humanos, capturados para serem vendidos nos mercados de escravos otomanos. Corsarios como os irmãos Barbarossa e Uruk Ali aterrorizavam o sul da Itália e as ilhas gregas, saqueando navios espanhóis. Curiosamente, Barbarossa chegou a receber proteção da Franca, que oferecia refúgio seguro em troca de ataques aos inimigos do reino francês. A Europa renascentista também sofria com as invasões e massacres promovidos pelos otomanos. Conhecidos por sua brutalidade, os turcos usavam a violência extrema como estratégia para dominar cidades na Europa Central e no Mediterrâneo. Em 1480, ainda no período pré-renascentista, um exército otomano invadiu a cidade italiana de Otranto após seus habitantes se recusarem a se converter ao islamismo. Parte dos defensores cristãos foi canonizada pelo Papa Francisco em 2013. Já em 1571, os otomanos destruíram Famagusta, capital do Chipre veneziano, massacrando a população cristã.
O comandante veneziano Marcantonio Bragadin teve as orelhas e o nariz decepados antes de ser arrastado vivo pelas ruas. Seu corpo foi esfolado e seus restos enviados ao sultão como troféu. Os mercenários europeus não ficavam atrás em crueldade. Os reis do Renascimento terceirizavam suas guerras, contratando soldados brutais e gananciosos que cometiam todo tipo de atrocidade. Entre eles destacavam-se os condottieri italianos e os lansquinetes alemães, que lutavam por quem pagasse mais, deixando um rastro de violência por onde passavam. A vida desses mercenários era selvagem. Os condottieri evitavam cidades fortificadas, preferindo atacar povoados indefesos e saquear a população civil no centro e no norte da Itália. Quando não recebiam seus pagamentos, tornavam-se ainda mais perigosos. Em 1527, cerca de 14 mil lansquinetes, furiosos por não terem recebido seus soldos, saquearam Roma. Diziam que esses guerreiros alemães eram tão cruéis que nem o diabo os aceitaria como companheiros no inferno. A reforma protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517, aprofundou ainda mais os conflitos na Europa. O continente já era palco de disputas religiosas e políticas, e a divisão entre católicos e protestantes gerou guerras sangrentas que se estenderiam por décadas. Interesses pessoais se sobrepunham à missão espiritual da Igreja. Rodrigo Borgia, que adotou o nome de Alexandre V ao ser eleito Papa, era conhecido por sua vida escandalosa e pela forma como usava o poder papal para beneficiar seus filhos ilegítimos. Seu filho mais famoso, César Borgia, tornou-se um dos homens mais temidos da Itália, combinando ambição política com métodos brutais. César, que havia sido nomeado cardeal aos 17 anos por influência do pai, abandonou a batina para se tornar um líder militar, conquistando territórios na Romagna com uma crueldade que chocava até mesmo os padrões da época. Diziam que ele não hesitava em eliminar rivais, fosse por envenenamento ou pela espada, e que sua sede de poder não conhecia limites. Enquanto os Borgia consolidavam seu domínio sobre os estados pontifícios, outra família, os Medici, enfrentava seus próprios desafios em Florença. Apesar de sua imagem de mecenas das artes, a dinastia florentina não estava imune às conspirações e traicões. Lorenzo de Medici, conhecido como Magnífico, sobreviveu ao atentado na Catedral de Florença em 1478, mas o episódio deixou marcas profundas. A família Pazzi, que havia planejado o assassinato durante a missa, foi brutalmente reprimida. Seus membros foram enforcados nas janelas do Palácio della Signoria, enquanto outros foram cacados e executados em praça pública. A vingança dos Medici foi tão implacável que até mesmo o arcebispo de Pisa, envolvido na conspiração, foi estrangulado na prisão. A violência não se limitava às disputas entre famílias poderosas. Nas cidades italianas, as rivalidades entre facções políticas frequentemente descambavam para o derramamento de sangue. Em Siena, por exemplo, as famílias Salimbeni e Petrucci lutavam pelo controle da cidade, enquanto em Genova, os Adorno e os Fregoso alternavam-se no poder através de golpes e assassinatos. Esses conflitos internos enfraqueciam as repúblicas italianas, tornando-as presas fáceis para potências estrangeiras como a França e a Espanha, que viam na península um tabuleiro de xadrez onde podiam disputar influência. Enquanto isso, o papado de Alexandre V se destacava pela corrupção e pelo nepotismo. O Papa não apenas nomeava seus filhos para cargos eclesiásticos de prestígio, como também usava a riqueza da Igreja para financiar suas ambições políticas. Em 1493, ele emitiu a bula intercaetera, que dividia as terras recém-descobertas entre Espanha e Portugal, um ato que refletia mais seus interesses diplomáticos do que qualquer preocupação espiritual. Sua filha, Lucrécia Borgia, tornou-se um símbolo das intrigas da corte papal. Casada 3 vezes por conveniência política, ela foi acusada de envenenar maridos e rivais, embora muitas dessas historias tenham sido exageradas por seus inimigos. A decadência moral do papado contrastava com o esplendor artístico do Renascimento. Enquanto artistas como Michelangelo esculpiam obras-primas e Leonardo da Vinci explorava os mistérios da anatomia, a Igreja Católica se envolvia em escândalos que minavam sua autoridade. O próprio Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina sob encomenda do Papa Júlio II, um sucessor de Alexandre V, teve que lidar com as pressões políticas da época. Júlio II, conhecido como o Papa Guerreiro, usou seu pontificado para expandir os estados pontifícios, travando batalhas contra a Veneza e a França em nome da defesa da fé ou, como muitos suspeitavam, em nome de seus próprios interesses territoriais. A combinação de arte, poder e violência definia o Renascimento. As mesmas mãos que erguiam catedrais e pintavam afrescos também empunhavam adagas e assinavam sentenças de morte. O período, muitas vezes romantizado como uma era de luz e conhecimento,
Foi, na realidade, um tempo de sombras profundas, onde a beleza e a barbarie caminhavam lado a lado. Os principais protagonistas desse cenário foram o Papa e seus filhos, além das poderosas famílias Orsini, Sforza e Farnese. No centro desse jogo de poder estava Alexandre V, o Papa Borgia, que governou a igreja com mal de ferro enquanto criava uma dinastia particular. Com sua amante Vanosa dei Catanei, teve 4 filhos, Giovanni, César, Geoffrey e Lucrécia. César Borgia, astuto, cruel e ambicioso, tornou-se a inspiração direta para o Príncipe de Maquiavel, uma obra que até hoje define os limites entre a política e a moral. Já Lucrécia, por sua vez, entrou para a história como o arquetipo da femme fatale, sedutora, perversa e manipuladora. No entanto, outras fontes a retratam como uma vítima das intrigas de sua família, especialmente de seu pai e de seu irmão César, que a usaram como peca em alianças políticas e casamentos estratégicos. Leonardo da Vinci, talvez o maior gênio artístico do Renascimento, começou sua trajetória ainda no período pré-renascentista, mas foi durante essa era que sua obra alcançou a maturidade. Polimata por excelência, ele elevou a pintura ao mesmo patamar da arquitetura na hierarquia das artes, e sua influência sobre contemporâneos e gerações posteriores é incomparável. Para aperfeiçoar suas representações do corpo humano, Leonardo dedicou-se a estudos anatômicos minuciosos, dissecando cadáveres de criminosos, primeiro no Hospital de Santa Maria Nova, em Florença, e depois em institutos de Milão e Roma. Esse trabalho, realizado por pura obsessão pelo detalhe, ocorria em condições precárias. Os corpos, mal conservados, exalavam odores insuportáveis, e a falta de técnicas adequadas de preservação tornava as dissecações um desafio ainda maior. Miguel Ângelo, outro tita do Renascimento, também mergulhou no estudo da anatomia humana, seguindo os passos de Leonardo. O humanismo da época exaltava a natureza e o valor do ser humano, e a precisão em sua representação artística tornou-se uma obsessão para os grandes mestres. Miguel Ângelo realizava suas dissecações nos cadáveres do Hospital do Convento de Santo Spirito, em Florença, onde, nos anos 1490, passou temporadas estudando músculos, ossos e proporções. Esses conhecimentos foram fundamentais para obras como O Juízo Final, Davi e a Cúpula da Basílica de São Pedro, 3 de seus trabalhos mais celebrados. O termo Renascimento só passou a ser amplamente utilizado no século XIX, embora sua origem remonte ao século XVI. A palavra vem do italiano Rinascita, cunhada pelo artista e historiador Giorgio Vasari em sua obra As Vidas dos Mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos, publicada em 1550. Vasari usou o termo para descrever o renascimento da cultura clássica após os séculos de trevas medievais, um movimento que abrangeu não apenas as artes, mas também a ciência, a filosofia e a política. No entanto, foi apenas no século XIX que o conceito se popularizou, graças a obras como A Renascença, de Jules Michelet 1855, e A Cultura do Renascimento na Itália, de Jacob Burckhardt 1860, que consolidaram a visão moderna desse período. Durante o Renascimento, substâncias como o lúpulo e o tabaco eram vistas como remédios milagrosos. O médico e botânico espanhol Nicolas Monardes publicou, em 1580, primeira, segunda e terceira partes da História Medicinal das Coisas que se trazem de nossas Índias Ocidentais, um tratado que descrevia plantas exóticas e seus usos terapêuticos. Sobre o tabaco, ele escreveu: esta erva, que comumente chamam de tabaco, e muito antiga entre os índios, especialmente os da Nova Espanha. Depois que os espanhóis conquistaram aqueles reinos, aprenderam com os nativos a usá-la para curar feridas de guerra, com grande proveito para todos. Inicialmente, o tabaco foi trazido para a Europa mais por sua beleza ornamental do que por suas supostas propriedades medicinais. Com o tempo, porém, a crença em seus poderes curativos se espalhou e o hábito de fumar passou a ser associado a benefícios para a saúde, uma ideia que persistiu por séculos. Um dos pilares da economia moderna nasceu no Renascimento, o princípio de que não há devedor sem credor. Esse conceito foi sistematizado por Luca Pacioli, um matemático, economista e frade franciscano que, em 1494, publicou Summa de Aritmetica, Geometria Proportioni et Proportionalita, obra que estabeleceu as bases da contabilidade moderna. Pacioli introduziu o sistema de partida dobrada, recomendando o uso de livros caixa, diários e balancos, além de formalizar a regra de que toda transação deve ter um registro duplo, um débito e um crédito. Sua influência se estendeu além das finanças. Ele colaborou com artistas como Leonardo da Vinci, com quem trabalhou em De Divina Proportione 1498, um tratado sobre a proporção áurea. Em 2006, foi descoberto na Venezuela um manuscrito inédito de Pacioli sobre jogos de xadrez,
cujas ilustrações, segundo especialistas, podem ter sido feitas por Leonardo. O Renascimento também viu nascer a primeira novela moderna, Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, publicada em 1605. A obra, que satiriza os ideais cavalheirescos e a loucura humana e considerada um marco na literatura ocidental. Cervantes, porém, foi um exemplo vivo das contradições da época. Embora tenha criado uma das maiores obras-primas da literatura, sua vida foi marcada por tragédias. Em 1575, foi capturado por piratas berberes e passou 5 anos como escravo em Argel. Antes disso, havia perdido o movimento da mão esquerda após ser ferido na Batalha de Lepanto 1571. Seu contemporâneo, Cristóvão Colombo, também simbolizou o espírito renascentista ao desafiar as concepções geográficas da época e inaugurar a era moderna com a chegada à América. Na moda, o Renascimento não tinha espaço para corpos esguios. A magreza extrema era associada à pobreza e à doença, enquanto a robustez simbolizava riqueza e poder. O maior ícone de estilo da época foi Henrique VIII da Inglaterra, um monarca que chegou a pesar mais de 135 quilos. Seus trajes extravagantes, sapatos de bico quadrado, mangas bufantes, casacos de veludo e chapéus adornados com joias ditavam as tendências na corte inglesa. Estima-se que Henrique VIII gastava o equivalente a 3,1 milhões de dólares atuais em roupas por ano. Sua vida pessoal, porém, foi marcada pela violência. De suas 6 esposas, 2, Ana Bolena e Catarina Howard, foram decapitadas por ordem do próprio rei. Foi também no Renascimento que a roupa íntima começou a ganhar visibilidade. Atental, pecas como camisas e calças interiores eram consideradas puramente funcionais, usadas apenas para proteger as roupas externas do suor e da sujeira. No entanto, à medida que os trajes se tornavam mais elaborados, a roupa de baixo passou a ser vista como um elemento de status. As camisas, por exemplo, eram feitas de linho fino e bordadas com detalhes delicados, sinalizando a riqueza de quem as usava. Em alguns casos, as mangas das camisas eram propositalmente deixadas à mostra, criando um efeito de camadas que se tornou uma marca registrada da moda renascentista para o florescimento do Renascimento italiano. A queda de Constantinopla não apenas marcou o fim de um império milenar, mas também desencadeou um exodo intelectual sem precedentes. Eruditos bizantinos, portadores de manuscritos antigos e conhecimentos há muito preservados, buscaram refúgio em cidades como Florença, Veneza e Roma. Suas contribuições foram fundamentais. Eles trouxeram consigo textos clássicos de Platão, Aristóteles e outros filósofos gregos, além de técnicas avançadas de tradução e interpretação. Esse influxo de saber reacendeu o interesse pelas obras da antiguidade, servindo como um dos pilares para o humanismo renascentista. As cortes italianas, ávidas por conhecimento e prestígio, acolheram esses estudiosos com entusiasmo. Cosimo de Medici, por exemplo, financiou a tradução de obras gregas para o latim, enquanto bibliotecas como a Laurenziana, em Florença, se tornaram centros de preservação e disseminação do saber clássico. A presença desses intelectuais também estimulou o desenvolvimento de academias onde se debatiam ideias filosóficas, científicas e artísticas. Foi nesse ambiente que surgiram figuras como Marsilio Ficino, que dedicou sua vida a reconciliar o pensamento platônico com o cristianismo, criando uma síntese que influenciaria gerações de pensadores. Além do impacto intelectual, a migração bizantina também deixou marcas na arte e na arquitetura. Artistas como Andrea Mantegna e Giovanni Bellini incorporaram elementos da iconografia bizantina em suas obras, mesclando-os com as inovações renascentistas. A própria Basílica de São Marcos, em Veneza, e um testemunho dessa fusão, com seus mosaicos dourados e influências orientais. Até mesmo a moda sofreu transformações. Tecidos luxuosos, como o brocado e a seda, antes restritos ao Oriente, passaram a ser valorizados na Europa, enriquecendo ainda mais o vestuário das elites. Esse intercâmbio cultural não se limitou à Itália. Países como França, Espanha e Alemanha também se beneficiaram da chegada dos eruditos bizantinos, que levaram consigo não apenas livros, mas também técnicas de pintura, escultura e até mesmo métodos de navegação. O Renascimento, assim, tornou-se um fenômeno pan-europeu alimentado pela circulação de ideias e pela redescoberta de um passado que, até então, parecia perdido. A herança bizantina, portanto, não foi apenas preservada, mas reinventada, dando origem a uma nova era de criatividade e inovação. O humanismo renascentista encontrou terreno fértil graças a uma invenção que revolucionaria para sempre a disseminação do conhecimento, a prensa de tipos móveis, desenvolvida por Johannes Gutenberg por volta de 1440. Esse avanço técnico não apenas democratizou o acesso aos textos, mas também acelerou a circulação de ideias, criando as condições ideais para que o Renascimento florescesse em toda sua plenitude.
Livros que antes levaram meses ou até anos para serem copiados a mão podiam agora ser reproduzidos em larga escala, permitindo que obras clássicas, tratados científicos e textos filosóficos chegassem a um público cada vez mais amplo. A imprensa, assim, tornou-se uma aliada poderosa na construção de uma nova mentalidade, baseada na valorização do indivíduo, na observação da natureza e na busca pelo saber como caminho para transformar da sociedade. Dentre as inúmeras realizações desse período, algumas se destacam como marcos incontestáveis do gênio humano. Nas artes, nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael elevaram a pintura e a escultura a patamares nunca antes vistos, combinando técnica apurada com uma profunda compreensão da anatomia, da perspectiva e da emoção humana. Suas obras, como a Última Ceia, a Capela Sistina e a Escola de Atenas, não eram apenas representações estéticas, mas verdadeiras sinteses do pensamento renascentista, onde a beleza e a razão se encontravam. Nas ciências, figuras como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Andreas Vesalius desafiaram dogmas seculares, propondo novas formas de entender o universo e o corpo humano. Copérnico, com sua teoria heliocêntrica, abalou a visão geocêntrica que dominava a astronomia desde a antiguidade, enquanto Galileu, com o uso do telescópio, confirmou observações que mudariam para sempre a forma como enxergamos o cosmos. Vesalius, por sua vez, revolucionou a medicina ao dissecar corpos humanos e corrigir erros presentes nos tratados de anatomia herdados de Galeno, estabelecendo as bases da ciência médica moderna. Já nas letras, o Renascimento viu o surgimento de obras que redefiniram a literatura e o pensamento político. Petrarca, considerado o pai do humanismo, resgatou a poesia lírica clássica e elevou a língua italiana a um novo patamar de expressão. Maquiavel, com o Príncipe, analisou o poder de forma fria e pragmática, inaugurando uma nova era na reflexão política. E Shakespeare, embora situado em um período de transição, capturou como ninguém as complexidades da alma humana, criando personagens e histórias que continuam a ressoar até os dias de hoje. Esses avanços, porém, não ocorreram sem contradições. O Renascimento foi também uma época de contrastes, onde o esplendor artístico convivia com a violência das guerras, a intolerância religiosa e as desigualdades sociais. A mesma sociedade que celebrava a razão e a liberdade muitas vezes reprimia o pensamento divergente, como demonstram os casos de Giordano Bruno, queimado na fogueira por suas ideias, ou de Galileu, forcado a adorar suas descobertas. Ainda assim, foi justamente essa tensão entre tradical e inovacal que impulsionou o período, tornando um dos mais fascinantes da história humana. Conhecer o Renascimento e, portanto, mais do que revisitar um passado glorioso e compreender as raízes de muitas das ideias que moldam o mundo contemporâneo. Seja na arte, na ciência ou na política, os questionamentos e as descobertas desse período continuam a nos inspirar, lembrando-nos de que o progresso e um processo contínuo, construído sobre o diálogo entre o que foi e o que ainda está por vir. E justamente por isso que entender a história não é um exercício de nostalgia, mas uma ferramenta essencial para evitar que os erros do passado se repitam e para que possamos, com sabedoria, construir um futuro mais justo e iluminado.